A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso básico de Teologia para Ministério Infantil. Nós estamos no módulo Psicologia da Educação, estudando as características comportamentais do aluno. Nós vamos falar nessa videoaula sobre o que é esse estudo, vamos falar sobre os benefícios do estudo comportamental do aluno, vamos falar um pouquinho sobre a personalidade do aluno, e vamos terminar falando o que causa uma boa formação da personalidade e o que causa uma má formação da personalidade. É muito bom ter vocês com a gente. Sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas, e esse curso é oferecido pelo Centro de Treinamento Barak. Então, você que está conosco, que Deus abençoe, e vamos começar a nossa aula então. Vamos aprender um pouquinho, então, nessa aula de número 1, sobre a importância do estudo comportamental do aluno. Muitas pessoas perguntam, pastor, por que é importante conhecer cada faixa etária, o seu comportamento? Isso é muito importante porque esse estudo vai te ajudar a tornar a tua aula mais atrativa, a despertar o interesse do teu aluno pelo assunto sendo apresentado. Então, isso vai te ajudar bastante. Pastor, o que estuda a psicologia da educação, o estudo comportamental do aluno? Nós estudamos o comportamento do aluno nas diferentes faixas etárias. Então, cada faixa etária do aluno ele vai ter um comportamento diferente. Nós vamos trabalhar com várias faixas etárias, vamos trabalhar com berçário, vamos trabalhar com maternal, vamos trabalhar com jardim da infância, com primários, com juniores e com adolescentes. Então, essas são as faixas etárias que você, professor, que você, professora, vai aprender nesse curso, as diferentes características de cada faixa etária. Então, nós vamos estudar o comportamento da criança nas diferentes idades. Então, cada faixa etária, qual é o seu comportamento, e abordar um pouco sobre a melhor maneira de ensiná-lo nessa faixa etária. Então, isso é importante. Pastor, qual é a razão desse estudo? Por que tem de ter uma matéria no curso de teologia básico desse estudo? Quais são as razões? Primeiro, ajudar o aluno nas suas dificuldades. Pastor, o que são essas dificuldades? Vamos dizer, a criança do jardim de infância, ela ainda está aprendendo as letras, estão aprendendo a ser alfabetizado. Então, você vai ajudar o aluno a começar a desenvolver essa característica de escrever, de ler. Então, você vai ajudar nessa dificuldade. As crianças que às vezes têm dificuldade de se portar, então às vezes eles não têm autocontrole. Então, as crianças menores são muito agitadas, não têm o autocontrole. Então, você vai ajudar em cada dificuldade. Então, é importante você conhecer, dizer, olha, o meu aluno está agindo dessa maneira porque é uma característica de comportamento dessa idade. E eu consigo fazer essa estratégia para ajudar o meu aluno nessa faixa etária. Então, vai te ajudar bastante nas dificuldades do aluno. Então, você vai conhecer por que ele está agindo daquela maneira e como você, professor, como você, professora, vai traçar uma estratégia pedagógica para ajudá-lo naquele momento da vida. Então, essa é uma das razões de nós estudarmos essa matéria. Segunda razão, preparar uma aula adequada. Então, cada faixa etária, o aluno ele tem interesse diferente, ele aprende de maneira diferente. Então, você tem um aluno que ele está numa faixa etária que ele gosta muito de brincadeira. Então, eu posso usar as brincadeiras para ensinar esse aluno. De repente, o teu aluno está numa faixa etária que eles gostam de repetição. Então, não preciso me preocupar em atividades variadas, mas posso repetir a mesma verdade de maneira diferente. Então, você vai começar a ver o interesse do teu aluno, o que ele se interessa, e a tua aula vai ser adequada ao interesse do teu aluno. Às vezes a gente ouve muito o professor dizer, mas o aluno não presta atenção na minha aula, o aluno não me observa quando eu estou ensinando, mas muitas vezes a estratégia de ensino está errada para aquela faixa etária. Então, quando eu conheço a faixa etária do meu aluno, as características comportamentais dele, eu vou trazer uma aula adequada àquela faixa etária. Então, isso também é uma razão da gente estudar esse comportamento. E outra razão, trazer assuntos interessantes ao aluno. Então, de repente, eu vou ensinar uma verdade bíblica que é complexa para o meu aluno, ele não consegue entender o conceito.
Mas quando eu compreendo que cada faixa etária tem assuntos interessantes, vamos dizer o jardim da infância, o que eu faço? Apresento Deus como um pai bondoso, como um pai que repreende, como um pai que ajuda. Então esse conceito de pai, de família para a criança do jardim de infância é muito fácil dele compreender. Então é um assunto interessante. Vamos dizer lá nos juniores, estão na fase dos super-heróis, então falar dos milagres de Jesus, dos milagres dos apóstolos, isso é interessante para eles, porque eles estão voltados a superpoderes, a acontecimentos fantásticos. Então quando você conhece a característica comportamental do teu aluno, o que é interessante para ele, você vai trazer na tua aula o assunto que desperta o interesse do teu aluno, e isso vai te ajudar a ensinar. Então isso é muito importante. Quais os benefícios de conhecer características comportamentais do aluno? Primeiro, conhecer cada aluno, o que ele está fazendo, se é com respeito à sua faixa etária, e trazer algo adequado para aquela faixa etária. Então esse é o primeiro benefício. E o segundo benefício é desenvolver melhor a sua aula. Então a minha aula precisa de mais atividades ou de menos atividades. A atenção do meu aluno nessa faixa etária é maior ou é menor. Então quando eu compreendo isso, eu consigo desenvolver melhor a minha aula. Muitos professores, eles têm dificuldades, por quê? Porque ele trata cada criança, cada adolescente como tudo igual, e não é igual. Eles têm características comportamentais, interesses diferentes. Então pense nisso, se aprofunde nesse assunto, porque vai te ajudar bastante. Outra coisa importante nessa apostila 1 é falarmos um pouquinho sobre a personalidade do aluno. Pastor, eu tenho uma classe de alunos, todos na mesma faixa etária, mas o comportamento de cada um é diferente. Por quê? Porque a personalidade é diferente. Então, cada um de nós somos indivíduos. Outra coisa importante, não podemos generalizar. Então, todos estão na mesma faixa etária, vão ter a mesma dificuldade, os mesmos interesses. A maioria sim, mas nós vamos ter atitudes diferentes. E isso se deve à personalidade. O que é a personalidade do aluno? É aquilo que nós somos como indivíduo. A personalidade nos faz indivíduos diferentes um do outro. Essa personalidade, que é uma característica pessoal de cada aluno, ela é formada por duas coisas importantes. Primeiro, hereditariedade, ou aquilo que nós herdamos dos nossos pais e dos nossos ancestrais. Cada ser humano vem de um casal diferente, de uma família diferente, e nós herdamos muitas características genéticas da nossa família. Então essa hereditariedade é muito importante na formação da personalidade. E outra coisa, o meio ambiente. Então a família que a criança está inserida, a comunidade que ela participa, o meio que ela está inserido, vai influenciar na formação dessa personalidade. A personalidade da criança, do indivíduo, ela tem alguns elementos que fazem parte, que constituem essa personalidade. Primeiro elemento, o biotipo. Então, as características físicas. Então, aquelas coisas que são características físicas. Então, o biotipo faz parte da minha personalidade. Outra coisa, temperamento. A psicologia nos diz que há 4 tipos de temperamentos diferentes. E esses temperamentos fazem parte da personalidade do indivíduo. Então ele pode ser melancólico, ele pode ser colérico, ele pode ser sanguíneo, ele pode ser fleumático. Cada um desse temperamento tem características diferentes que vai influenciar na formação da personalidade do indivíduo. E por fim, o eu. Então o eu é o quê? A consciência que eu tenho a respeito das minhas limitações e capacidades. Isso também forma a minha personalidade e também o caráter. O conceito do certo e do errado também compõe a minha personalidade. Então a personalidade é composta por esses 4 elementos. Pastor, o que deforma a formação sadia da personalidade da criança? Então a personalidade ela é formada no indivíduo e ela pode ser deformada. Então, o que vai deformar a personalidade da criança? Primeiro, as más influências. Então, as más amizades, os maus conselhos, os conceitos errados, isso vai deformar a personalidade da criança. Outra coisa que vai afetar é a inversão de valores. Então, quando a criança não tem concepção clara do que é certo, do que é errado,
ou muitas vezes o meio que ela está inserido distorce esses valores. Aquilo que é errado é tomado como certo e o certo tomado como errado. Isso vai deformar a personalidade da criança, ela vai ficar com uma personalidade deformada. Outra coisa que deforma é a omissão dos educadores. Então a criança ela está em formação e o adulto ele é aquele que vai ajudar na boa formação dessa criança. Então se a criança é criada numa família cujos educadores são omissos, não colocam limites, deixam as crianças fazer aquilo que é errado e não explicam para ela a maneira certa de fazer, essa omissão vai deformar a personalidade da criança. E outra coisa que vai deformar é o distanciamento de Deus. Então, o afastamento da palavra de Deus, do conhecimento da vontade de Deus, dos princípios bíblicos no meio da família. Nós vivemos uma época que a religião é um culto no domingo à noite, que toda a família participa e depois se esquece do conceito bíblico. Nós precisamos que as famílias tragam os conceitos para dentro do lar, os princípios bíblicos para dentro do lar, motive a criança a praticá-los, porque esse distanciamento de Deus está deformando a personalidade do indivíduo. Pastor, a criança está em formação, ela precisa de uma personalidade forte, correta, uma personalidade sadia. O que vai influenciar essa boa formação? Então, o que vai influenciar? Primeiro, os valores familiares. A família é a base de tudo. A família deve preservar os valores familiares, principalmente o respeito. Então, dentro da família, o respeito deve ser trabalhado, o companheirismo deve ser trabalhado, a responsabilidade deve ser trabalhada. Então, esses conceitos de família vai ajudar na boa formação da personalidade da criança. Outra coisa, a instrução da palavra de Deus. Então, você professor, você professora, procure trazer os conceitos bíblicos, ter um momento na aula, ter um momento dentro do teu ensino para trabalhar valores cristãos. Então, a instrução da palavra, então, lembrar uma coisa, não só dizer o que tem de ser feito, mas mostrar a base bíblica para aquilo, trazer uma instrução sadia vai ajudar na formação perfeita da criança. Outra coisa, os valores morais. Então, ensinar o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode para a criança de maneira simples e clara. Isso vai ajudar na sua formação, na personalidade. E, por fim, os valores sociais. Nós estamos inseridos numa sociedade, ninguém vive sozinho. Então, nós devemos preservar os valores sociais. Uma máxima muito importante nessa parte a minha liberdade acaba onde começa o direito do outro. Então, para viver em sociedade, esse valor é muito importante. Então, isso deve ser trabalhado, muito importante, porque vai ajudar bastante. Então, você professor, você professora, se dedica ao estudo comportamental do teu aluno. O professor de criança, o professor de ministério infantil, ele deve ser especialista em crianças e adolescentes. Conhecer comportamento, conhecer a faixa etária, eu digo para você, vai te ajudar muito na tua aula, na maneira de se portar, na maneira de ensinar os teus alunos. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19 981 16 8012. Eu sou o pastor Rogério, pastor da Primeira Igreja de Crianças em Campinas. Esse é o nosso curso básico de teologia para Ministério Infantil. Estamos estudando psicologia da educação, principalmente voltado a características comportamentais do aluno. Se você se interessou pelo curso, está assistindo essa videoaula e se interessou, entre em contato conosco para fazer a tua matrícula. WhatsApp 19 981 16 8012. É um prazer ter vocês conosco. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.